Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live, a mais um encontro nosso aqui. A gente vai conversar hoje sobre mais um episódio das técnicas para o seu negócio de buquê. E aqui nós discutimos diferentes formas de apresentar o seu produto, ou seja, como atrair a atenção de diferentes tipos de clientes para o seu negócio. Eu sou a Viviane Jacobi e o tema de hoje é: não tenha medo de oferecer um buquê de noiva para a sua próxima cliente. Algumas, clientes minha têm perguntado, sobre, quais buquês que elas vão oferecer para as clientes, tá. Então, esse momento de escolher um buquê, pra cliente, é um detalhe bem importante, tá. Por quê? Porque a noiva, a maio bom, vamos começar assim: 99% das noivas que vão para o casamento precisam de flores, né. Então, o pessoal que trabalha, com os buquês, precisa ter segurança de passar uma informação para essas noivas, tá? Porque grande parte das noivas que me procuram não tem conhecimento de flores, né? A maioria delas trabalha com alguma outra coisa e não tem esse conhecimento. Então, elas vêm conversar comigo e perguntar quais as opções que a gente tem de buquê. Eu não gosto de oferecer catálogo de buquês, para a noiva, tá, porque cada noiva tem o seu jeito, cada noiva tem, a sua festa é diferente, tem o vestido da noiva é diferente, o casal gosta de festas diferentes, sabe. Então o que mais importa nessa hora é uma conversa, com a noiva. Às vezes a gente precisa de várias conversas com a noiva, várias reuniões, para definir certo qual é o buquê adequado para aquela ocasião, para aquele casamento, né. Eh, o casamento ele gera muitos sonhos, né, e é um momento especial, a grande maioria das pessoas vai ter esse momento uma única vez, né, na vida. Então é muito importante que a gente tenha essa responsabilidade como florista, de ter uma segurança no momento de oferecer essas flores para a noiva, tá. E e quando a gente consegue atingir quando a gente consegue enxergar o que essa noiva está sonhando, o agradecimento dessa noiva é inexplicável, sabe. Elas ficam muito felizes, elas te elogiam muito, elas, dão vários depoimentos, sabe. É um momento ímpar quando a gente consegue chegar nesse ponto de entender exatamente o que essa noiva está querendo, tá. Com isso então, eu fiz, uma apresentação aqui para a gente conversar sobre quais os tipos que a gente tem usado mais, de buquês. Tem muitos tipos de buquês e tem muitos buquês que não se encaixam em nenhum tipo, que são diferentes de tudo. Por isso que eu não gosto de fazer um catálogo de buquês, porque o buquê ele sempre é único, mesmo que seja, eh tu pesquisa e tu enxerga um tipo de buquê, eu quero aquele buquê ele não vai sair exatamente igual, tá, porque ele envolve outras flores, às vezes as flores têm épocas do ano que a flor muda de tom, a mesma cor, a mesma espécie muda os tons, depende da onde ela vai ser produzida, se naquele local está sendo produzido, está mais frio, está mais calor, as flores mudam de tom. Nem todas as flores estão prontas e tem disponíveis naquela época do casamento, tá. Então, muitas vezes a gente faz uma hã, a gente começa a conversar com essa noiva sobre esse casamento um ano antes. Muitas vezes, sabe, a gente começa a conversar meses antes desse casamento acontecer. E,
as pesquisas que a gente tem feito na internet, nos dá muitas vantagens com relação a gente poder oferecer um produto sem que ele tenha exatamente um catálogo, eh não precisa tu ter hoje em dia um catálogo de fotografias, porque tem muita coisa exposta na internet que a gente pode usar como, referência, né. Mas o que acontece é que também tem um lado ruim essa facilidade de pesquisa, porque muitas vezes esses sites não são nacionais, e as flores que tem ali também não são nacionais, né. Muitas flores que a gente enxerga em pesquisas na internet não são, não, a gente não tem no nosso mercado brasileiro disponibilidade. Graças a Deus que hoje está chegado muitas flores, tá? Muitas flores bem legais, porém nem todas a gente tem e principalmente nem todas a gente tem o ano todo, tá? Hã, mas a gente consegue fazer uns buquês bem semelhantes, a esses que tem oferta, mudando uma ou outra flor, a gente consegue chegar bem perto disso, tá. Então agora eu vou falar com o pessoal aqui do Instagram que é o seguinte, no YouTube e no Facebook, eu faço compartilhamento da tela, tá. Então, assim, para as meninas que estão estudando, que querem fazer, trabalhar com negócio de buquê, eu aconselho que vocês deem uma olhadinha ali, para vocês poderem fazer algumas anotações, tá, porque ali eu consigo mostrar algumas fotos e algumas referências que aqui no Instagram eu não consigo passar para vocês, não consigo mostrar para vocês, tá. Posteriormente eu edito e coloco ele já com essa compartilhamento de tela, mas enquanto a gente está ao vivo eu não consigo mostrar para vocês, tá bom? Então, mas se vocês fiquem à vontade, se quiserem assistir aqui pelo Instagram mesmo, sejam muito bem-vindas. Então vamos lá, eu vou fazer o compartilhamento da minha tela aqui, para quem se interessar em anotar, você já fica à vontade, tá. Então é o seguinte, quais são eu conversei aqui, falei para citei para vocês que eu ia conversar sobre alguns modelos que a gente tem feito mais, tá, que eu tenho trabalhado mais, quais os tipos de buquês de noiva que eu tenho trabalhado mais ultimamente, certo. Então eu vou falar aqui quais são, e aí depois eu vou fazer passo a passo de cada um deles, para a gente dar mais uma explicadinha mais a fundo em cada um deles, tá bom? Então, os que eu tenho utilizado mais são, primeiro, antes a gente trabalhava antes com os redondos, bastante buquê redondo. Sabe aquele buquê, aquele aparelhinho, assim? Ele é aquele bem tradicional? A gente fazia, assim, muito mais esse redondo do que qualquer outro tipo. E hoje eu tenho percebido que aqueles buquês assimétricos, os buquês, desconstruídos, que a gente chama, ele está passando na frente, sabe. Eu tenho feito mais buquê desconstruído e assimétrico do que o buquê redondo, tá. Eu achava que isso não fosse acontecer nunca, mas sim, tem acontecido. Então, primeiro a gente vai conversar sobre os buquês assimétricos, a gente vai conversar sobre os buquês redondos, tá. Também tem, com certeza vocês já viram aquele buquê cascata, né, aquele bem tradicional, aquele bem romântico, né, um buquê cascata. Talvez vocês não tenham percebido ainda, mas nós floristas trabalhamos bastante com o buquê que a gente chama um buquê de braçada, que é aquele buquê que vem apoiado, assim. E também, tem se visto agora, um buquê que se chama de arco. Vocês já viram? É um buquê que arredondadinho, assim, ele é um círculo e a gente carrega ele na mão, assim, penduradinho, sabe? Vou mostrar umas referências aqui para vocês. Talvez vocês se empolguem em fazer, tá? Ele não é um buquê difícil de ser feito. Mas vamos lá. Quais são as diferenças entre cada um deles? Vamos começar então pelo buquê que a gente tem feito mais, que eu tenho reparado que está bem crescente agora, que é o buquê assimétrico e esse buquê que a gente também chama de buquê desconstruído, tá? Esse buquê desconstruído é muito legal de fazer. É muito legal de fazer. Então, se tu é florista ou se tu aspira a ter um negócio de buquês, sugiro que tu faça pelo menos uma única vez, sem medo da criação, sem medo de errar,
tá? Porque ele é um buquê que ele muda conforme o florista, sabe. Tu pode dar as mesmas flores, pra 10 floristas, os 10 buquês vão sair diferentes, tá. Porque ele envolve muito a arte, né, ele envolve muito o jeito de fazer, o jeito de montar, a assinatura desse florista, sabe. Ele é um buquê onde aparece muito esse o cheiro o perfume do florista, né. Ó, minha prof chegou aqui, a Simone. Oi, Simone. Eu estou conversando hoje sobre buquês, depois eu vou fazer a edição desse videozinho, e aí eu vou colocar aqui no IGTV ele e aí a gente pode me avaliar, prof. E aí o seguinte, então esses, os buquês assimétricos, então é isso, ele dá muito passa muito perfume do florista, sabe, ele dá onde tu consegue passar muito a tua assinatura, porque a gente consegue usar, muitas quem gosta de flores desidratadas, consegue usar as flores desidratadas, tu consegue fazer ele com volumes, com alturas diferentes, sabe. Tu consegue usar ele com bastante variedade de flores, com bastante variedade de flores e de folhagens, certo? Tonalidades de folhagens. Então, a gente consegue também entrar muito na parte de círculo cromático, tá? A gente consegue fazer, atingir um leque grande de variedade de cores, tá? Pode ser feito também em tons monocromáticos de uma só cor, mas vários tons dentro dessa mesma cor, se trabalha bastante assim, ou então bem colorido, certo? Dá para fazer dá para fazer coisas maravilhosas com o buquê assimétrico. A gente tem usado muito, sementes, sabe, penas, tem pessoas que usam bastante pena, eu gosto muito de usar penas nos meus buquês. Tu pode fazer laços que pendam, assim, laços, cetim ou rendas que fiquem pendente quando a noiva carrega, porque ele fica para cima, ele fica desconstruído, né, ele dá movimento, tá. Uma coisa que eu gosto uma coisa que eu gosto de conversar e observar sempre nas minhas reuniões com as noivas, é a altura dessa noiva, tá. Eh Se a noiva é mais alta, a gente pode trabalhar com um buquê bem, maior, né. Agora, quando a noiva não é tão alta, quando são as mais minhonzinhas, a gente também tende a diminuir um pouco o tamanho do buquê, né, porque senão ele pode talvez, chamar mais atenção do que vestido, esse tipo de coisa, tá. Mas sempre é bom a gente saber exatamente o que a noiva está idealizando. Se ela quer realmente, às vezes as noivas querem que o buquê faça uma, f chegue primeiro, vamos dizer assim. E aí sim, aí tu consegue ter uma ousadia bem maior nessa tua montagem desse teu buquê, certo? Essa reunião entre a florista e a noiva é muito, muito, muito importante. Bem afunilado isso, tu chega ao sucesso tranquilamente. Então aqui eu coloquei algumas referências, tá, no Facebook e no YouTube, algumas referências fotográficas, e aqui, ó, tem uma, que eu tinha conversado sobre as folhas, aqui usaram, se eu não me engano, são folhas de ácer, que são folhas bem vermelhas, se usou eucalipto cinza, que dá uma alternada nos tons de cores de folha, de folhagem, bem bonito, tá. Colocou o laço de cetim comprido e pendurado, fica bem bonito. Aqui também tem o laço de cetim, se usa bastante lisiantos para casamento, fica muito legal o lisiantos. Ó, aqui eu não sei se é um capim ou se são penas, acho que é um tipo de capim aqui, parece uma pena, também parece um miolo, eu gosto muito de fazer assim, esse tipo de trabalho.
Aqui, ó, nesse outro buquê, então, é onde eu tinha citado, as sementes. Olha como tem bastante sementes nesse buquê, e tu pode ver que ele tem bastante volume, diferentes alturas. Se trabalhou bastante essa diferença de tipos de flores e de tipos de folhagens, ó. E isso aqui é muito interessante. Ele não fica tedioso, né? Fica bem ousado, bem interessante. Gosto muito de trabalhar assim. Esse buquê aqui, ó, se usou as acácias, ó, penduradas, sementinhas também. Aqui é aquela marítima bem bonita que eu gosto. Se usou aqui a perpétuas, ó, a cinerária aqui, ó, né? Também se usou suculentas. Eu tenho usado bastante suculentas nos meus buquês. Gosto muito de suculentas. Esse pedacinho aqui de caule também é super legal, porque antes desse buquê chegar na mão da noiva, é indicado que ele seja é, que ele seja mantido, conservado na água, né? Às vezes a gente está em épocas muito quentes, como agora, no verão, então é bom sim preservar ele na água gelada o mais tempo possível. E a gente costuma ter o hábito de tirar pelo menos uma hora antes do casamento esse buquê da água, tá? E aí tu consegue secar ele, tem que secar ele bem, deixar ele bem sequinho, e aí sim deixa ele na sombra, num lugar fresco, para que ele não molhe, não corra risco de manchar o vestido. Precisa ter bastante atenção com esse tipo de coisa, tá? Aqui nessa próxima referência que a gente tem, foi usado bastante folha. ah, tem ele dá um ar, assim, mais, tropical, com essa folhagem mais parecida com samambaia. Gosto bastante de usar folhagens. A folhagem é moldura, o buquê, né. Esse é bem estilo europeu, as protéias, muito legal. As sementes aqui também desse. E aí, então, a gente entra agora nos buquês redondos, tá. O buquê redondo, ele por muitos e muitos anos, ele foi o buquê certamente, assim, de cada, 10 buquês que a gente fazia, que eu fazia para noiva, 8 eram redondos, tá. O redondo é esse buquê que ele é bem comportado, assim, ele é bem, tradicional, e ele é bem sabe o buchinho, que ele é aquela plantinha redondinha que tem bastante jardim? Esse tipo de comportamento, as pessoas gostam bastante, assim, das plantas mais homogêneas, sabe. Então, tu consegue trabalhar o buquê redondo com um tipo de flor só, né, uma cor só. Tu pode trabalhar com outros tons, mas a gente não consegue, tem que cuidar para a gente não pegar flores eh, muito retas, assim, para que ele não saia daquele formato original de redondinho, tá. Ele é um buquê super gostoso de fazer e fica muito bonito, tá. Só tem que cuidar, claro, para ele não cair na monotonia, tá. Mas assim, ele combina com muitos estilos de festa, então se tu tá com medo de errar na hora de oferecer um buquê para algum evento, para algum casamento, oferece o redondo. Redondo é muito menos chance de errar, tá. Então assim, vê qual é o tipo de flor, que a noiva gosta, sabe, e vai com tudo nele, e aí tu faz um buquê redondo, faz um bom, destaque na amarração do buquê, eh, mas tu consegue manter esse padrão, assim, de organizado, sabe, de uma coisa organizada. Hã Fica Eu gosto muito de usar lisianthus nesse buquê. Rosa misturada com lisianthus,
consigo fazer com as tremérias, dá para colocar gipso, às vezes uma folhagem para fazer um fechamento, eh, pode ser usado, sisal para algum evento mais rústico, eh, ou ráfias, ou mesmo amarração de folhas, sabe. A gente pode destacar, o fórmio, conhece aquele fórmio, aquela folha reta, tu pode destacar, fazer fiozinhos dela e amarrar o caule desse buquê de noiva. Buquê de noiva, normalmente, a gente deixa o tamanho de um punho, sobrando um pouquinho aqui embaixo, assim, uns 2, 3 dedos, o tamanho do punho, e ali a gente faz uma amarração firme para que a noiva tenha a empunhadura. Pode ser colocado cetim, a gente usa bastante renda, guipir também, gosto muito, fica lindo, fica bem romântico. Pode fazer laço, pode fazer só o nó, pode fazer só o acabamento dele com um alfinete, deixar bem firme, tá. Tem vários tipos de fechamento desse de buquê. Às vezes a gente podia fazer uma live só sobre isso, né, empunhadura do buquê de noiva, ficaria legal. Se vocês tiverem interesse, me avisa. Hã, aqui nas referências, então, eu tenho um buquê redondo, lindíssimo, todo ele de orquídea, todo ele com orquídea, fica lindo, lindo. A gente consegue fazer as orquídeas, aramadas, a gente arama elas, e aí tu consegue deixar ela bem organizada. Tem aqui também um formato de empunhadura do buquê, todo ele com pedrinhas pérolas, mini pérolas, ficou bem bonito. Aqui tem um outro buquê também que ele foi fechado com folhas e são, se eu não me engano, são ruscos aqui embaixo, bem bonito, bem tropical, um buquê redondo. E aí tu pode trabalhar com vários tipos de flores, tá. Se usa cala, tem um aqui com cala muito bonito, cala, vinho e rosas brancas e orquídeas, os cymbidiums, muito bonito, com sementes e um pouco eh, alguns galhos, assim, passando, acho que é vime, talvez, bem bonito. Aqui tem mais um também, de orquídea cymbidium, lindíssimo, eu adoro usar orquídea cymbidium em buquê, adoro usar orquídea no buquê. E aí a gente entra nos buquês que sempre fizeram sucesso. Tem um buquê que sempre fez sucesso no estilo de buquê que se chama o buquê cascata. O buquê cascata, ele é um buquê que ele causa bastante impacto, tá. Então assim, precisa ser bem conversado com a noiva com relação a isso, porque o buquê cascata ele, eh, ele rouba uma cena, ele é bem imponente. Ele precisa ser para pessoa bem segura de si, assim, é uma noiva bem preparada para um buquê desse, tá. Ele é um buquê que sempre foi usado estilo princesas, assim, eu tenho até uma referência aqui que é a Lady Di casou com um buquê cascata, e e ele fica maravilhoso, tá, maravilhoso. O que acontece? Eu gosto de fazer o buquê cascata usando a folhagem dele como um pano de fundo, sabe. Então, assim, a gente usa a folhagem e aí a gente faz toda aquela flor caindo na frente para dar destaque com relação ao vestido, né. Porque, muitas vezes, eu já fiz buquês que não poderiam ter essa diferença, tá, que precisava ficar meio integrado com o buquê. Aí, então, eu não fiz essa cortina de fundo, eu fiz as flores mesmo caindo. Mas a maioria dos buquês cascatas que eu fiz, eu usei as folhagens como pano de fundo para destacar as flores, justamente para diferenciar o vestido das flores, tá. É um conselho que eu te dou. Eh Para as noivas, mais altas, pode ser usado uma cascata bem longa, tá, bem longa, ela fica mais charmosa.
pode usar só as folhagens penduradas, pode usar calas compridas, flores com haste longa, ou então aramar, né, aramar e garantir que ela, esteja bem, firme e escondido o arame com a fita floral, aquela fita verde, tá. Para as noivas mais baixas, eu aconselho a cascata curta, tá, porque senão ela fica acaba dando a impressão de que a noiva ainda fica menor, tá. Então, assim, a cascatinha curta, ela combina melhor, ela encaixa melhor com a noiva mais baixa, certo. Outra coisa é o vestido também. O vestido também influencia. Quando é um vestido muito princesa, assim, eu não gosto de fazer um cascata muito cheio. Eu gosto de fazer um cascata mais fino, porque o vestido já é bem pomposo, então o cascata pode ser bem afunilado, pode ser bem comprido, mas ele mais fino, assim, a cascata dele, sabe? Pode começar largo e afunilar quando ele desce, quando cai a cascata. Agora, quando o vestido é mais justo, tu pode fazer uma cascata, mais cheia até o fim, tá. Para mim, na minha opinião, ele fica mais agradável aos olhos, certo, quando dispostos nessa posição que eu citei. Então aqui eu tenho algumas referências que eu coloquei para vocês, eh nesse caso aqui, dessa primeira foto, elas não colocaram o pano de fundo, vamos dizer assim, as folhagens de fundo, e porque o vestido é rosa. E aí foi colocado nas bordas as flores brancas e algumas orquídeas phalaenopsis de tom um pouquinho mais rosado pelo meio. Então não foi usado a folhagem como, o pano de fundo, mas foi usado flores brancas, que dá esse destaque que eu estou me referindo, para diferenciar o vestido das flores. Ficou bem legal assim, bastante botões. Hã, aqui também tem, um buquê cascata lindíssimo com lírios rosa e rosa, cor de rosa, muito, muito bonito. Gosto muito de usar lírio para casamento. Tem se usado muito no buquê cascata, só folhagens também, só folhagens na cascata, as flores concentradas em cima e a cascata só a parte que cai mesmo, só com folhagens. Aqui eu tenho uma referência nesse estilo, onde foi colocado Hera. A Hera a gente usa muito em cascata, né. A gente usa muito em cascata, porque ela já é uma cascata natural, né, a gente não precisa aramar, não precisa prender, não precisa se preocupar em forçar essa queda, né, porque, o buquê ele sai aqui, a gente vai ficar segurando ele aqui, e aí a gente precisa forçar então que ele tenha esse movimento, né. E várias plantas a gente tem que aramar para ela dar essa caída, tá. Então a gente busca sempre algumas plantas e flores que tenham naturalmente essa queda, né. A cala é uma delas, né, o copo de leite, ele tem esse movimento, eh, e aqui eu estou citando a Era estrela, nesse caso aqui dessa referência, onde ela tem bastante caimento. Aqui tem então algumas fotos, ó, que eu tinha citado, fotos de buquê cascata usado por princesas, né, obviamente, é um buquê clássico princesa, combina muito com esse tipo de vestido fofão, de vestido bolão, assim, né, vestido princesa mesmo. E esse é um clássico, né, essa junção desse vestido, princesa com o cascata bem, dramático, né, bem romântico, é super combinativo. Ele tem tudo a ver com as noivas mais princesas, assim, sabe. Aqui no tem uma referência que a gente consegue ver que foi usado as folhas, bastante folha, como pano de fundo, e sim, foi usado os copos de leite, né, copo de leite, sementinhas. E eu tenho uma referência aqui que eu achei muito legal, que a cascata se usou o cimbidium pendente. Cimbidium pendente é
lindíssimo e ele também tem esse movimento bem caído, o Cymbidium, sabe qual é aquela orquídea, que dá um cacho bem vistoso, mas eu tenho no orquidário ali, os Cymbidiums que o cacho de flor ele é bem para baixo, então ele fica perfeito. E aqui usaram, a cascata com exatamente com esses cachos do Cymbidium, ficou muito bom. Ainda o Cymbidium ele tem um tom vinho, então para as noivas mais modernas que usam, hã, cores que ousam, né, que tem essa ousadia de usar cores no buquê, esse tom de buquê, avermelhado com vinho ele fica mais monocromático dentro do vermelho e trabalha desde o vinho até o vermelho vivo, fica muito, muito romântico, fica muito, muito bonito, tá. Outro buquê, então, que talvez vocês não consigam relacionar se não trabalham já mais há tempo, com os buquês, seria o buquê de braçada. A gente chama buquê de braçada esse buquê, que a gente pode deitar aqui no braço da noiva, tá. Que a noiva chega abraçada, assim, o buquê vem deitado, assim, no colo, sabe. Eh esse buquê, ele eu acho que é o único buquê que a gente trabalha com haste longa, porque os outros todos, como eu tinha falado antes, a gente segura o buquê aqui e corta 2, 3 dedinhos embaixo do punho, para que não fique aquele monte de haste aqui, como o buquê tradicional de presente a gente faz, quanto mais longa a haste, mais bonito ele fica. Nesse caso do buquê de noiva, a gente faz ele pequeno. Mas o buquê de braçada, a gente usa, as flores de haste longa, justamente as flores de haste longa, tá? Então, assim, o buquê, de braçada, ele normalmente ele é usado em casamentos mais informais, sabe. Em casama aqui a gente vê muito isso, porque eu moro na praia, né, e aí a gente vê muito casamento na praia, então várias noivas fazem, esse buquê de braçada, tá. Então a gente usa hastes longas, flores que se completem, assim, uma outra, a gente faz um buquê não tão aberto, ele é um buquê um pouco mais, fechado, um pouco ma né, para ele ficar mais parecendo um maço, mas a gente faz uma combinação de flores, né, e ele pode ser usado tanto com uma única flor, assim, um único tipo de flor, pode ser usado com lírios, por exemplo, um maço de lírios, composto, eh, em níveis diferentes para ficar um um uma copa, uma cabeça que, é assim, maior, né, no caso, para ficar mais efeito, mais volume, né, no braço. Eh, e de repente só fechado com folhagens, algum rusco ou algum tipo de samambaia, alguma coisa nesse estilo, né. Ou então tu pode também usar vários tipos de flores, pode ser. Ele é um buquê mais livre, assim, ele não é um buquê que tenha tantas regras, sabe. Justamente por isso ele é usado mais em ocasiões, a gente vê, percebe ele mais em, casamentos mais informais, assim, sabe. Hã, na praia, no campo, durante o dia, sabe. É muito usado também bastante flores de campo, flores do campo, tá, margaridinhas, orquídeas, sabe. Aí eu trouxe algumas referências aqui tem, algumas com orquídeas, tem vários tipos de orquídea nesse buquê, tem cala também. Fica muito bonito esse movimento com flores grandes, assim, vistosas, sabe. Aqui tem uma referência onde só foi usado verde, onde só foi usado folhagens, foi usado eucaliptos, fica muito bom também. Bem diferente, assim, bem moderno, eu acho, esse tipo de braçada, sabe. Eu tenho uma referência onde foi só colocado copo de leite. Copo de leite é um clássico do casamento, né, é um clássico. E alguns outros aqui, mais flores do campo também. Ah, eu tenho uma que eu separei que eu achei bem bonito aqui, ó, tem uma referência que eu tô mostrando aqui no Facebook, no YouTube, que a noiva, ela tá segurando na mão esse buquê, e e ele fica
Ele fica bem diferente do habitual, sabe. E aqui se percebe que sim, que ele é um casamento, umas fotos durante o dia, então é como eu cito, pode ser usado tranquilamente aí mesmo para noivas altas ou baixas. Acho que as noivas baixas a gente sempre diminui um pouquinho o padrão, o tamanho do buquê com relação às noivas altas, tá. Hã. Aqui eu tenho uma foto onde o vestido da noiva é branco e e as flores foram usadas amarelas. Foi usado chuva de ouro, orquídea chuva de ouro com volume no fundo para dar essa parte de fundo, e foi usado cala amarela, ficou bem bonito. E aqui, como eu tinha falado, só com, lírios, ó, algumas hastes de lírios, umas mais altas do que a outra, dando um volume diferente, para que possa ficar um pouco mais volumoso. E por último, não menos importante, a gente tem os arcos. Os arcos e as guirlandas não são tão usados assim, tá? Mas eu quis trazer aqui para vocês, já para vocês darem uma olhadinha. Ele não é um lançamento, tá? Mas tem se usado mais agora do que eu tinha visto anteriormente. Mas esse buquê aqui, ele já foi usado lá pelas daminhas da Lady Di nos anos 80. Então, ele não é uma coisa que possa se dizer que seja nova, né? Ele é super usado assim nesse estilo boho, né? E, e ele principalmente é visto usado em casamentos informais, em casamentos ao ar livre. Pode ser muito usado folhagens. A gente usa bastante folhagens para esse tipo de buquê, tá? Quanto mais folhagem, mais bonito fica. E, e não é só usado para noiva. Em várias ocasiões e várias pesquisas que eu tenho feito, eu tenho observado a noiva com um buquê tradicional, a noiva, então, com um buquê escolhido por ela, sim, para o casamento, desses estilos mais tradicionais que a gente conversou antes, mas os buquês das madrinhas serem esse buquê borro, esse buquê arco, sabe? E isso fica super legal, porque daí dá para fazer vários buquês iguais, né? Ou parecidos, e as madrinhas todas usam. Até mesmo as daminhas também. As daminhas, quando elas são, as daminhas normalmente são as pequenininhas, então a gente usa um arquinho pequeno, né? Ou se quiser usar um arquinho grande, tu usa flores bem mimosas, assim, bem pequenas ou nada muito grosseiro, sabe? Porque fica mais harmonioso com a daminha, que ela é tão pequenininha, né? E nessa mesma linha de pensamento, a gente conversa sobre as noivas baixas, que sim, a gente usa o arco menor, tá? E para as noivas altas, pode brincar com o arco mais largão, tá? Porque não fica feio, fica bem bonito, por sinal, certo? Aqui eu coloquei algumas referências, ó. Fica penduradinho no braço, fica uma graça, fica como se fosse uma bolsinha, né? Bem moderno. Aqui, olha, se fez o arco de cipó, com bastante vegetação, poucas flores. Ó, esse aqui já é um arquinho bem pequenininho, também carregado como se fosse uma bolsinha de mão. Isso que eu queria conversar com vocês, que muitas vezes esses arcos, eles não são usados só para o buquê, tá? Então, assim, tem várias festas onde eu vejo esses arcos, onde os arcos são usados na decoração, pendurados, né? Assim como na referência, pendurados, arcos grandes daí, com bastante decoração pendente, ou então pendurado nas cadeiras, sabe? Aquele buquezinho que a gente faz nas cadeiras, né? A gente pode colocar, então, esse estilo arco, tá? Que fica super legal. Eu tenho uma referência onde se usa nas tendas pendurados, ao invés de usar.
arranjos fixos, se coloca nos arcos e aí sim faz um arranjo em buquê caindo. Fica muito bonito, fica muito bonito usar esse tipo de buquê, que é o buquê em arco, em decoração, tá? Então aqui eu tenho algumas referências, no Facebook ali no YouTube, sobre as daminhas, então, carregando esse estilo de buquê, esse estilo em arco, fica super gracioso, porque elas levam assim na mão, como se fosse uma bolsinha, e aí fica esse arco com flores aqui embaixo, assim, flores mais discretas ou não, depende todo desse estilo, mas normalmente esse buquê é usado em ocasiões mais informais, né? Em ocasiões mais durante o dia e tal, ele combina, na minha opinião, ele combina melhor para esse tipo de casamento, tá? É um casamento ou na praia, um casamento no campo, durante o dia e tal, fica muito bonito. E só para não deixar de falar, sobre o buquê solitário, eu gosto muito, eu acho muito moderno, ele é um estilo mais minimalista, uma flor só, de um estilo só, não necessariamente precisa ser só aquele caule de flor, a gente pode sim arrumar aquela flor, mas uma única flor, representando o buquê, sabe. E ele é bem legal, ele é super chique, tá, o buquê solitário. Aqui nessa referência, então, eu coloquei um buquê também que está bem em alta, que é um buquê redondo, mas o buquê ele todo com suculentas, um buquê de suculentas tem feito muito sucesso, tá? Também há de se pensar e sempre conversar com a noiva com relação ao buquê que ela vai jogar na festa, tá? Porque várias noivas gostam de ter dois buquês, um para ela ficar com o buquê, né? E outro para ela jogar para os convidados, para aquela tradicional ato de jogar o buquê, né? Eu já fiz vários tipos de buquês para essa ocasião, tipo assim, às vezes até a gente pode presentear, se é alguma cliente especial que sempre compra, com a gente ou coisa assim, que já é uma cliente especial da casa, né? A gente pode oferecer esse buquê para jogar um buquê de presente, alguma coisa assim. Então, eu trabalho com esse buquê de jogar, eu trabalho com ou só mosquitinho, bem redondinho, só mosquitinho, com uma bela fita no punho. Eu já fiz um buquê a pedidos da noiva para jogar, que era todinho de pimenta, ficou tão bonito. Eu fiquei primeiro assim, como assim um buquê de pimenta? Ela disse, ah, porque a pimenta tira o mal olhado. E eu disse, com certeza, realmente é uma ideia ótima, né? E aí eu fiz ele todo assim, arredondado de pimentas vermelhas, ficou divino. E ela disse que fez o maior sucesso. Tá certo? Então por hoje é isso que eu queria conversar com vocês. Qualquer dúvida, entrem em contato, tá bom? Muito obrigada pela companhia. Um beijo.